Sejam muito bem-vindas ao Babá do Futuro, assessoria profissional de cursos. Para quem não me conhece, meu nome é Leila, eu sou idealizadora aqui do Babá do Futuro, ok? Olá, boa noite! E eu tô aqui para dizer para vocês que eu tenho esse projeto com vocês, boa noite, eu tenho um projeto com vocês para trazer o conhecimento no cuidado de 0 a 6 anos, das crianças mesmo. Na verdade, para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica e aí no consultório eu acabo tendo consultoria com mães, às vezes com babás, e nessas orientações eu acabei transformando isso tudo em curso, tá? E com isso, cá estou aqui, né? Com vocês, distribuindo conteúdos gratuitos para vocês, desse cuidado para que você possa se sentir segura emocionalmente nesse processo todo com a criança, tá bom? De 0 a 6 anos. E aí, eu vou começar essa live falando hoje sobre cantinho do pensamento. Você sabe o que é cantinho do pensamento? Se você não sabe o que é o cantinho do pensamento, hoje eu vou falar com você sobre isso, tá bom? É importante você saber se isso funciona ou não funciona, o que é melhor. Eu vou falar sobre isso tudo hoje. Se emocionalmente como que a criança fica, se esse cantinho funciona. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, tá bom? Vou esperar vocês chegarem, tô com uma pessoa aqui, mas quero que mais pessoas cheguem. Vamos lá, correm e venham para a live. Venham conhecer um pouquinho desse cuidado, desse entendimento do que é o cantinho do pensamento. Vocês já fizeram o cantinho do pensamento com a criança? Me conta aqui. Como que foi o cantinho do pensamento? Bom, eu vou começar já essa live, mas quero dizer para vocês que o cantinho do pensamento é um modo de educar para pensar, é um modo que as pessoas encontraram de ajudar a educar esta criança, né? Então por isso se chama o cantinho do pensamento, né? A gente coloca a criança lá, para quem não sabe, coloca a criança lá num cantinho, num momento, num espaço para ela pensar. Então ela faz algum comportamento inadequado, você coloca lá na cadeirinha, no puff, numa almofada, em algum lugar ali de um canto para ela pensar, tá? Então esse é o processo, né, que muitas crianças passam. E eu gostaria de falar sobre isso com vocês hoje, tá? Bom, vamos lá. Castigo. Vou começar com a palavra castigo, tá bom? Castigo serve para quê, Leila? Castigo serve para reprimir a pessoa, reprimir alguém, punir, né? Infligir alguém. Então, essa é a palavra, o conceito da palavra castigo. Você reprime a conduta, o comportamento daquela pessoa, tá? Isso significa castigo. Historicamente, vou aproveitar e vou falar da história do castigo. Historicamente, no nosso país, no Brasil, o castigo aparece muito claramente pra gente. Não sei se nos índios tinham castigo, eu não encontrei nada sobre isso. Deve ter, né? Mas a gente percebe que o castigo veio muito claramente pra gente, a palavra castigo, vai ser castigado, etc., através dos escravos, né? Na época dos escravos se constituiu o castigo para eles, quando eles tentavam escolher fugir, né? Ou quando... Olá! Nossa, e você está aqui! Bem-vindo! Olha só! Muito bom. Ou quando eles estavam lá fazendo a escolha de fugir, né, dos seus senhores, ou quando o comportamento não era bem
cumprido, não fazia o que os senhores queriam, eles eram castigados, né? De várias maneiras. Então o castigo, ele vem com esse, desde aquela época, com esse conceito de que se você fizer algo, né, eu vou reprimir o seu comportamento, eu vou punir a sua pessoa pelo comportamento que você fez, tá? Então historicamente começa dali, tá bom? O castigo. Olá, Mi! Bem-vinda! Vamos falar do cantinho do pensamento. Hoje, vamos falar do cantinho do pensamento, tá, gente? Aproveite, chame quem tem criança nesse aviãozinho aqui, para que as pessoas entendam um pouquinho o que é o cantinho do pensamento, tá bom? Muito bem, olha, a consequência pode sim controlar as ações, porém as ações não necessariamente controlam as consequências, embora a gente acredite que sim, que controla. Bem-vindo, bem-vinda, tudo bem? Tá bom? E castigo, Leila, castigo é uma ação bem penosa, tá, gente? A gente decide pelas nossas escolhas, a gente decide se a gente vai castigar, se a gente não vai castigar, né? É uma decisão. E essa por que é penosa? Porque você tende a essa escolha gerar emoções no outro. Essas emoções normalmente é negativa, tá? Dificilmente alguém vai falar adorei ficar em castigo, adorei esse castigo. Não, normalmente as pessoas vão achar muito negativo aquilo, tá bom? Castigo ensina? O que vocês acham? Castigo ensina? Tô só no conceito por enquanto pra gente ir pro cantinho do pensamento, tá? Castigo ensina? O que vocês acham? O que vocês imaginam? Acabei de falar, hein, gente? Eu dei a dica. Ó, castigo não ensina, tá? A gente acha, né? Aliás, a gente aprendeu isso ao longo da nossa vida, né? A gente aprendeu, não ensina, Mi. Você tá certa. Muito bem. Tá ótimo, hein? Não ensina, tá? Porque o castigo, acabei de falar, ele gera emoções negativas no outro, né? Quando você é castigado, você fica com raiva, você fica com ódio, com ira, você fica revoltado, você gera essas emoções que são negativas, muitas vezes pensamentos também negativos sobre o outro, sobre a situação, você se sente injustiçado. Então o castigo, ele gera isso. Portanto, ele não vai ensinar nada, porque a pessoa está tão envolvida nas emoções dela que ela não está aprendendo nada, tá? Já a consequência, ela ensina. Por que ela ensina? Porque ela faz esse movimento de dar um retorno para você, dar um retorno de que você deve continuar ou de você parar. Você faz essa reflexão, você não tem emoções necessariamente negativas, você tem reflexões, né? Então, por exemplo, eu vou terminar essa live e eu vou refletir se foi boa, se não foi, se esses tipos de assuntos interessam para o meu público, se não interessa. Então eu vou avaliando depois que isso acaba, tá certo? O que fazer com a criança de quase 3 anos que tudo que você fala é isso? Não pode. Ele berra e se joga no chão. Ui! Tá, olha, nesse caso aí, a gente diria que ele está numa birra, né? Ele está num sentimento de frustração, já dei essa aula aqui, de frustração pela falta de não cumprir com o desejo, com algum desejo que ele quer, que ela quer, e é a fase mesmo, tá? Dos 2 aos 3 anos é a fase da birra. Ela quer pleitear, na verdade, o desejo dela que não está sendo cumprido, que não estão dando para ela ou para ele, tá? Então eles não sabem lidar com esse sentimento de frustração
e aí eles se jogam no chão, eles berram, fazem vários tipos de comportamentos de lidar com aquela emoção e de fazer você entender aquela emoção, que a maioria da gente faz o quê? A gente acaba dando atenção, a gente dá o brinquedo para ela parar de gritar, para ela parar de berrar. Funciona o castigo? Bom, eu falei que não ensina, mas funciona? Funciona o castigo, gente? Me diz aí, funciona o castigo? O que vocês acham? O que vocês acham? Funciona? Vou dizer pra vocês, não funciona. Mentira, funciona sim. Funciona no início. Gente, no começo, por isso que muita gente acaba utilizando o castigo e ainda argumenta. Tem pai no consultório que argumenta comigo, mas funcionou pra mim. Não funciona, gente, funciona no início. Por que eu falo que é no início? E eu explico isso lá. Porque enquanto esta criança tiver medo de você, tiver com medo, com incerteza, insegurança, enquanto ela tiver com umas sensações que deixa ela insegura, né, incerta, o medo é uma ferramenta na hora do castigo. Se ela tem isso, se isso tá muito próprio no conceito dela, assim, no sentimento dela, ela provavelmente vai ceder com medo de ser castigada, ela vai evitar o castigo, tá bom? Agora, se ela começa a ter mecanismos de defesa, se ela começar a se sentir forte, se ela começar a sentir coragem de te enfrentar, ou seja, ela não tem mais esse medo, aí, gente, passa a não ter efeito o castigo não vai ser eficaz. Então, por isso que eu digo que às vezes funciona no início, porque no início a criança não está entendendo você, ela fica meio com medo, ela não sabe como agir, então ela acaba cedendo e a gente acha que o castigo funcionou. Olha, funcionou, tá vendo? Ela parou, mas é por conta disso. Depois, se essa criança é forte, se essa criança é decidida, se essa criança sabe se defender, se essa criança é super corajosa, enfrenta quem for, não funciona, tá? Então, quando ela ganha isso, quando ela ganha que geralmente muitas crianças na adolescência, os pais falam assim, eles me obedeciam quando criança, a gente punha castigo, a gente isso e a gente aquilo, funcionava, agora não funciona mais, eles me peitam, porque o adolescente começa a perder esse medo, né? Acha que já cresceu, que tá na mesma altura. Então, assim, ele ganha esse mecanismo de defesa, se defende mais, tem essa força, acredita que ele já é de igual para igual. Então, quando ele passa a ter esse tipo de sentimento e pensamento, ele passa, então, a enfrentar e o castigo não faz grandes efeitos, tá? Você controla por um tempo, mas depois você não tem mais, já não gera mais positividade. Isso, Mi, talvez por um tempo, é isso mesmo. Que mais? Não. Por um tempo determinado, sim, exatamente. Depende do filho? Depende do filho. A minha irmã, por exemplo, os castigos não funcionavam, gente, porque ela sempre foi uma menina forte, sempre foi uma menina corajosa, enfrentava minha mãe e tudo mais. Então é o que eu tô dizendo, se a criança ela ainda tá na incerteza, insegurança, o medo, ela vai até aceitar por medo, tá? O Bri não gostava de castigo, então não funcionava. A Camila fica de castigo de boa, ela arruma outra distração. Vou falar disso, hein? Vou falar disso ainda. Não gostava de castigo. Provavelmente ele tinha algum mecanismo aí para se defender disso. E aí, por isso que eu falo, gente, não funciona o castigo, nem para ela, tá?
A Camila arruma a distração, não funcionou o castigo. Ó, vamos lá, mas vou falar disso. Pera aí. Cantinho, vamos então ao ponto agora. Eu falei um pouco da introdução do castigo, que é o castigo, que é a consequência, para a gente entrar agora no assunto em questão, que é o cantinho do pensamento. Funciona ou não funciona? Super Nani, gente, isso começou com a Super Nani, tá? Isso não é uma técnica, mas é uma técnica utilizada pelas Super Nanis, como é que fala? Pelo programa de TV e tal, porque a criança fica no cantinho do pensamento, depois ele pede desculpa. É claro que ele vai pedir desculpa, tá? A criança vai pedir, você falou pra ela, pede desculpa, ela vai pedir desculpa pra sair do castigo, tá bom? Com ele funcionava? Ah, com ele funcionava isso? Você colocou não funcionava o castigo, não gostava de castigo. Ah, funcionava. Então, se com ele funcionava, provavelmente é porque o não gostar tinha a ver com insegurança, com medo, tá? Tinha a ver com algum sentimento dele que deixava ele sem ação ali, sem resolução, não tinha solução para aquilo. E aí ele, então vamos lá, né? Vamos pro castigo, né? Mas não funciona, tá? Não funciona, porque gera, o que gera? Gera na criança o medo, e o medo não ensina, não resolve. Uma hora ele vai perder o medo de você e vai, dane-se você, tá? Bom, cantinho do pensamento, gente, cantinho do pensamento eu falei que é uma forma de ensinar a criança a pensar. Funciona? Funciona. A ideia é fazer a criança pensar para ver se ajuda ela a se arrepender do que ela fez e não fazer mais. Muito bem. E aí, gente, vocês acham que o cantinho é importante? Funciona? Minha pergunta, bem-vinda, bem-vindos. A minha pergunta é assim: será que a criança pensa no cantinho do pensamento? O que vocês acham, gente? Eu vou responder por uns minutinhos, que cada criança, segundo a Super Nani, era assim, cada criança tinha seu tempo, né, por conta da idade, quanto menor, menos tempo, aquelas técnicas todas. Mas vocês acham que funciona? Elas vão pensar? A criança, principalmente as menorzinhas, elas vão pensar? O que vocês acham? Olha, com certeza, vou dizer para vocês. Pode funcionar no começo? Vou dizer que não funciona. Principalmente as crianças pequenas, tá? Não vai funcionar. Não. Porque é o seguinte, quanto menor a criança, mais dificuldade ela vai ter de pensar. Vamos pensar, vamos prestar atenção no que eu venho falando para vocês aqui ao longo das lives. A criança menorzinha, quanto menor a criança for, menos raciocínio ela vai ter, menos condições estratégicas e entendimento ela vai ter, porque ela não está madura, o cérebro dela não é maduro, né? Se você pegar uma criança de 2 anos que faz birra, de 3 anos e coloca ela sentadinha ali, ela ainda não está madura o suficiente, neurologicamente falando, para poder dar conta do vou pensar, o que eu fiz. Não tem isso. Então, quanto menor, menos ainda ela tem condições de pensar no cantinho do pensamento no que ela fez. As maiores, pode até ser 8, 9, só que aí é uma outra questão que eu diria assim, vou falar aqui ainda, né, que eu tô falando até agora, que o castigo, ele gera uma sensação negativa. Então, para os mais velhos, eles vão entender isso como um castigo. E aí eles vão olhar, eles vão ter sensações de ira, de raiva. E aí, quando a gente está com umas emoções afloradas, pensa vocês quando vocês são castigados, né?
quando vocês são castigados por qualquer coisa, vocês não ficam irados, vocês não ficam com raiva, vocês são adultos, maduros, com a parte neurológica perfeita, já tá madura, bonitinha, suficiente. A gente não fica com raiva, né? A gente recebe uma multa, a gente, sei lá, a gente passa no farol vermelho e o cara para a gente e dá uma multa, a gente fica nervoso, a gente fica irritado, nervoso. Então, assim, isso porque nós somos adultos. Imagine uma criança. Eles vão se envolver nas emoções e cadê o pensamento? Né? Porque o pensamento você tem que estar livre, você tem que estar parando para raciocinar sobre aquilo. Então, o cantinho do pensamento funcionaria para quem? Para mim é um castigo o cantinho do pensamento. Vou falar, Mi. Talvez o objetivo dos pais é alcançado, mas não sei o que acontece com a mente da criança. Então, ele é alcançado no quê? O adulto, presta bem atenção, gente. O cantinho do pensamento, a ideia do cantinho do pensamento é fazer a criança pensar e se arrepender do que fez. Não é isso que acontece. A criança, ela se sente castigada, e eu vou falar o que ela se sente, eu vou falar já. Mas ela se sente castigada, vou passar para vocês as questões emocionais. E ela não fica pensando, será que eu fiz? O que será que eu fiz? Já sei, meu pai falou que eu não podia sair, eu saí. Eu não podia fazer tal coisa e eu fiz. A criança não está nesse processo, tá? O que a gente pode fazer é forçar a criança a falar o que ela fez, né? Às vezes tem pais que faz isso. Olha, você sai do castigo se você me falar o que você fez. E a criança fica lá falando, é porque eu fiz tal coisa, é porque eu desobedeci. Muitas crianças pequenas falam, é porque eu desobedeci. Mas isso não é uma reflexão, isso não é um pensamento, isso é a repetição que o adulto fala quando é castigado. Quando a criança é castigada, o adulto fala, você desobedeceu, por isso você tá aqui, ou por isso você faz isso, por isso que eu te bati, por isso que eu gritei. Então, quando você fala isso, a criança entende aquilo. E quando você pergunta, por que você tá sentada aí no cantinho do pensamento? Você pensou? Pensei, porque eu desobedeci. É uma fala plágio. É uma fala repetida, imitada. Não é uma fala pensada. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, o cantinho do pensamento, ele vai servir como castigo. Então, se vocês quiserem, eu quero castigar meu filho, cantinho é uma das opções. Você pode bater, você pode gritar e você pode sentar a criança no cantinho do pensamento, mas ela não vai pensar. O intuito do cantinho do pensamento era pensar, não vai pensar, tá? Pensem em vocês descontrolam, vocês gritam, aí eu viro para vocês e falo assim, agora você vai pensar no que você fez. Vai lá pro seu carro, agora, senta lá, fecha, não sai de lá enquanto você não terminar de pensar e eu não te chamar. Senta lá e vai pensar no que você fez. E aí, gente, como é que vocês se sentem, vocês adultos, com todo o amadurecimento neurológico, hein? Com todas as condições maduras de adulto que você tem. Você vai saber entender o que você errou? Talvez vai, porque você tem esse amadurecimento. Você vai falar, eu errei de ter gritado com a pessoa, né? Eu errei. Mas preciso ficar lá no canto do pensamento, dentro do carro, trancado? Preciso? A hora que você mandar eu sair? Então, é essa sensação que eu quero que vocês entendam, que acontece quando a gente pede para a criança sentar e não sair dali enquanto eu não mandar. No caso das pequenas, elas nem vão entender que elas erraram, só se você falar. Se você falar antes de pôr ela no castigo, então vamos supor, você me xingou, então você vai sentar para pensar no que você fez, você já falou. Aí ela vai dizer, eu tô aqui,
porque eu xinguei a mamãe. Então ela vai saber, porque você falou, tá? Muitas vezes, até a criança, se ela é muito inteligente, ela vai pescar, tá, gente? Eu tô falando isso da maioria. A minoria, as crianças muito inteligentes, elas pescam as coisas rápidas, elas são mais inteligentes. Então pode ser que elas até elaborem no meio das emoções de raiva com você, de ter que ficar ali sentado sem sair. Isso é, gente, torturante, principalmente por os menores. Criança menor, ela não sabe ficar sentada num lugarzinho por horas, né? Criança de 5, de 4, de 3, elas não ficam lá por horas sentadinha, é muito difícil, a não ser que é característica da criança. Eu era uma criança quietinha, então eu ficava horas sentadinha brincando com brinquedo, mas é minha características. Aí a gente não tá falando de características, tá? A gente tá falando do macro, da maioria. A maioria das crianças não gosta de ficar sentadinha o tempo todo ali, tá? E aí, você vai ter condições de pensar dentro do carro, a hora que eu mandar você sair, estratégias para resolver a solução, né? Para resolver a situação depois, porque o que a gente quer é que ela pense, se arrependa, peça desculpa e nunca mais faça. É isso que a gente quer que a criança faça no cantinho do pensamento, né? Então, toda essa elaboração, que é uma elaboração do adulto, né? Na hora que eu faço uma coisa errada, eu tenho que pensar no meu erro, eu tenho que ver o que eu vou fazer, eu vou pedir desculpas e eu vou não fazer mais. Eu vou tentar estrategicamente resolver como que eu vou fazer quando eu saio do meu desequilíbrio. Em vez de eu gritar com a pessoa, eu vou fazer o quê? Eu vou respirar fundo, eu vou fazer um relaxamento ali com a pessoa, eu vou fingir que eu não estou ouvindo, eu não vou responder para ela. Então você vai usar estratégias para isso não ocorrer mais. Mas a criança pequena não tem essa condição de fazer tudo isso que eu estou falando para vocês. Nós adultos fazemos, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês? As emoções, quando a gente faz isso na criança... Ah, vocês têm... Dizem que é 1 minutinho para cada criança, é verdade? Então, a técnica lá comportamental da Super Nanny é um minuto para cada idade. Então, criança de 2 anos fica 2 minutinhos. Você acha que 2 minutinhos dá tempo de ela pensar? Criança de 3 anos, 3 minutinhos. Criança de 4 anos, 4 minutinhos. Criança de 5 anos, 5 minutinhos. 5 minutos para uma criança de 5 anos, gente, eu vou dizer que é uma tortura. Porque 5 minutos ela não tem noção do tempo. 5 minutos presa, sentadinha na cadeira, é um castigo. A não ser, como o René falou, ela começa a se distrair, não funciona, né? Tem tantas emoções negativas ali, que ou ela fica nas emoções, aqueles 5 minutos nas emoções de raiva, de não sei o que, de ira, de revolta, de injustiça, de não sei o que, ela fica ali murmurando as emoções do castigo, de ter que ficar ali presa, de não poder sair, de tentar sair daquela situação sozinha, né? Ou ela se distrai, que é o que o René falou. Por isso que eu falo que não funciona. Aí ela senta ali e fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ela fica distraindo, fica contando quanto tem na janela de número. Ela olha o outro. Se tiver no quarto então dela, ela vai olhar todos os brinquedos que ela tem. Onde que tá tal brinquedo? Ela fica pensando, quer dizer, aí ela se distrai. E distração é uma técnica, inclusive, que eu utilizo no consultório para controle de crises de ansiedade, por exemplo, tá? Resolve a crise de ansiedade. Você imagine para uma criança que não consegue ficar sentada há muito tempo, resolve muito um processo de distração, tá? Então, por isso que não funciona com ela. Porque se ela se distrai, ela tá usando uma técnica para relaxar e não pensar no quanto tempo eu vou ficar sentada nessa cadeira.
super eficaz, porque ela não fica irritada, ela não fica nervosa, ela não, como é que fala? Ela não se queixa, ela não percebe o tempo passar, porque ela está distraída. Super técnica, inteligentíssima, tá? Super técnica para ela lidar com aquele castigo, tá? Mas não funcionou. Então, ou ela se sente punida. Por que não funciona? Ou ela se sente punida, e aí ela não vai pensar nada. Ou ela se sente, não tô nem aí pra isso aqui, eu vou ficar aqui, até minha mãe mandar, vou ficar distraída, olhando as coisas, vou contar, vou aproveitar e vou usar a minha blusa, vou brincar com a minha blusa. Quer dizer, ela vai fazer tudo menos pensar, né? Que é a proposta. A proposta do tal castigo, né? Agora eu posso abrir para vocês que isso é um castigo. A proposta do castigo era fazer a criança pensar e se arrepender. Nenhuma das duas fez isso. A proposta não funcionou. E se não funcionou a proposta, não funciona a técnica.